galerinha! Eu sou o professor Marlon de Ciências e hoje eu vou precisar da ajuda de todos vocês em uma missão muito especial, pois vamos receber 2 visitantes extraterrestres aqui no nosso planeta. E lembrando que essa aula faz parte de uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Preparados para começar mais uma expedição científica? Então fiquem atentos, porque nossa aventura de hoje ganhou um desafio inesperado. Enquanto eu organizava os equipamentos do laboratório para mais uma investigação sobre a natureza, recebemos um sinal misterioso vindo do espaço. A mensagem era de 2 pesquisadores extraterrestres chamados Zork e Zira, que acabaram de chegar na Terra. Eles vieram estudar os diferentes tipos de cadeias alimentares que existem na Terra e também descobrir quem são os seres responsáveis por decompor folhas, frutos, galhos e outros restos de matéria orgânica encontrados na natureza. Mas parece que eles encontraram algumas dúvidas pelo caminho. E é claro que nós vamos ajudá-los nessa missão. Então, bora lá! Galerinha, olhem só essa imagem que acabou de chegar da nossa missão espacial. Parece que o nosso amigo Zork foi passear pela floresta e resolveu fotografar alguns seres vivos. Mas olha só, parece que ele ficou com algumas dúvidas sobre o que encontrou por lá. Será que conseguimos ajudar o nosso visitante galáctico? Então acompanha aí, mestre explorador. Primeira questão, olha só, galerinha. O Zork fotografou alguns seres vivos em uma área de campo aberto. Ao observar atentamente as imagens, percebeu que primeiro o gafanhoto comeu o capim e depois o sapo capturou e comeu o gafanhoto. Ele resumiu essa sequência de alimentação da seguinte forma: capim, gafanhoto e sapo. Essa sequência representa alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Bem, e aí, mestres exploradores? Será que conseguimos ajudar o Zork nessa descoberta? Vamos observar com bastante atenção a sequência que apareceu na fotografia. Primeiro, temos o capim. Depois, aparece o gafanhoto que se alimenta do capim. Em seguida, temos o sapo, que pode se alimentar do gafanhoto. Perceberam que existe uma ligação entre esses seres vivos? Quando um ser vivo serve de alimento para outro, formamos uma sequência alimentar chamada cadeia alimentar. Ela mostra como a matéria e a energia passam de um organismo para o outro dentro da natureza. Agora, bora analisar as alternativas. Não estamos observando uma reprodução, pois nenhum desses seres vivos está gerando descendentes, ou seja, filhos. Então, já descartamos a alternativa B. Também não se trata apenas de um agrupamento de organismos sem relação, porque existe uma ligação alimentar entre eles. Então, já cancela aí a alternativa C. Além disso, não estamos vendo decomposição, já que nenhum organismo do tipo decompositor está atuando sobre esses seres vivos. Portanto, a resposta correta é a letra A, pois a sequência apresentada representa uma cadeia alimentar simples. Foi exatamente essa descoberta que chamou a atenção do Zork durante sua expedição pela Terra. Ele percebeu que muitos seres vivos estão conectados por relações de alimentação. E olha só, superaluno, tem mais um desafio chegando aí pra gente. Atenção, exploradores! Recebemos um relatório aqui urgente vindo da missão espacial. Durante uma caminhada pela floresta, Zira encontrou um tronco caído e resolveu fotografá-lo para registrar sua pesquisa. Pelo que eu tô lendo aqui, alguns dias depois, ela voltou ao mesmo lugar para tirar uma nova foto. Mas quando chegou lá, levou um susto. O tronco estava coberto por cogumelos e parecia estar se desfazendo aos poucos. Preocupada, Zira enviou uma mensagem para a Terra perguntando se aqueles organismos estavam destruindo a floresta. Será que conseguimos ajudá-la a descobrir o que realmente está acontecendo? Agora a gente chegou na segunda questão. A imagem a seguir mostra o tronco fotografado por Zira
durante sua segunda visita ao local. Após analisar a imagem, Zira quis descobrir qual é a principal função dos organismos que aparecem sobre o tronco. Esses organismos servem para o que está contido na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? E aí, cientistas da Terra, quem será que está decompondo o tronco na floresta? Vamos analisar as pistas encontradas pela Zira. Na fotografia, podemos observar vários fungos crescendo sobre o tronco. Esses seres são organismos que desempenham uma função muito importante nos ambientes naturais. Quando plantas ou animais morrem, seus restos não permanecem para sempre na natureza. Fungos e bactérias entram em ação e começam a decompor essa matéria orgânica, transformando-a em substâncias mais simples. Essas substâncias retornam ao solo e podem ser reutilizadas pelas plantas para crescer e se desenvolver. Beleza, galerinha? Agora bora analisar as alternativas dessa questão. A letra C está incorreta porque os fungos não produzem sementes. Quem produz sementes são determinadas plantas. A alternativa A também está incorreta, pois os fungos não produzem água para o ambiente. Já na letra B, está acontecendo uma confusão. O correto seria usar o sol para produzir alimento. Mas isso não acontece nesse caso, não é mesmo? Portanto, a resposta correta é a letra D, pois fungos participam da decomposição da matéria orgânica, como troncos de árvores, restos de frutas e animais. Graças a essa descoberta, a Zira percebeu que os fungos não estavam destruindo a floresta. Na verdade, estavam ajudando a reciclar nutrientes e mantendo o ambiente saudável. Galerinha, acho que recebi mais uma mensagem. Parece que Zork e Zira encontraram um problema durante uma pesquisa em uma clareira da floresta. Os dois perceberam que algumas plantas estavam crescendo fortes e saudáveis, enquanto outras pareciam menores e mais fracas. Depois de observar o local por vários dias, eles notaram que as plantas mais saudáveis recebiam um tipo de energia, enquanto as outras plantas recebiam menos esse tipo de energia. Agora, eles querem descobrir por que isso acontece. Será que conseguimos ajudá-los? Bora lá! E agora a gente vai começar a questão 3. Durante suas pesquisas na Terra, Zork e Zira descobriram que as plantas utilizam uma fonte de energia luminosa para produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Qual é a principal fonte dessa energia? Será que é a fonte da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Muito bem, exploradores! Vamos analisar o que aconteceu na investigação dos nossos visitantes espaciais e identificar qual é a fonte de energia luminosa que as plantas utilizam. Na alternativa A, temos a Lua. É certo que ela tem seu brilho durante algumas noites, mas ela não fornece energia necessária para a produção de alimentos. Então, podemos eliminar essa alternativa. Já nas alternativas C e D, fala do vento e da chuva. Galerinha, o vento ajuda na dispersão de sementes e a chuva fornece água para as plantas, mas nenhum deles é a principal fonte de energia utilizada nesse processo. Por isso, eliminamos as letras C e D. Portanto, a resposta correta é a letra B, pois o Sol fornece a energia necessária para que as plantas produzam seu próprio alimento. Diferente dos animais, elas não precisam caçar nem procurar comida. Mas, para fabricar esse alimento, elas precisam de energia. E essa energia vem do Sol. A luz solar permite que as plantas realizem a fotossíntese, processo que produz os nutrientes necessários para seu crescimento e sobrevivência. Por isso, o Sol é considerado a fonte primária de energia das cadeias alimentares. Toda a energia utilizada pelos demais seres vivos começa, direta ou indiretamente, nas plantas, e é exatamente por isso que elas são chamadas de produtores dentro da cadeia alimentar.
Agora Zork e Zira entenderam por que as plantas da clareira cresciam tão bem. Galerinha, o Zork resolveu registrar uma folha que havia caído de uma árvore. Ele tirou uma foto no primeiro dia e alguns dias depois ele tirou outra foto. E depois de algumas semanas ele tirou outra foto. Quando comparou as imagens, percebeu que a folha estava mudando de aparência até quase desaparecer. Intrigado, ele quer descobrir quem realizou essa transformação. Bora investigar? E a gente chegou na quarta questão, galerinha. Observem as imagens fotografadas pelo Zork. Elas mostram uma folha passando por uma transformação ao longo do tempo. Quais organismos são os principais responsáveis por essa transformação? Será que são os organismos da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Excelente trabalho, cientistas! Ao observar a sequência de imagens, percebemos que a folha foi se transformando aos poucos. Mas por que isso acontece? Vamos investigar olhando as alternativas. Borboletas e pássaros possuem outras funções na natureza, mas não realizam decomposição. Portanto, eliminamos a alternativa A. Cobras e lagartos também não atuam como decompositores, descartando a letra B. Sapos e peixes participam das cadeias alimentares, mas não são responsáveis pela decomposição. Assim, eliminamos a letra D. Portanto, a resposta correta é a letra C, pois fungos e bactérias são os principais responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Esse processo não acontece por acaso. Esses organismos quebram a matéria orgânica em partes menores e devolvem nutrientes ao ambiente. Durante esse processo, a matéria orgânica que está em decomposição passa por transformações no seu visual, podendo mudar de cor, textura e até liberar odores fortes. Agora o Zork descobriu que até uma simples folha caída continua participando dos ciclos da natureza. Galerinha, a Zira estava organizando algumas informações coletadas durante sua expedição e olha só, ela montou um painel com vários seres vivos e tentou descobrir qual deles inicia o caminho da energia em uma cadeia alimentar. Mas a pesquisadora alienígena ficou em dúvida. Vamos ajudá-la? Então acompanha aqui comigo. E a gente chegou na quinta questão. Observe a cadeia alimentar representada em uma das anotações da pesquisadora espacial Zira. Capim, coelho e raposa. Qual desses seres vivos ocupa a posição de produtor nessa cadeia alimentar? Será que é o ser vivo da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Muito bem, cientistas! Quando estudamos uma cadeia alimentar, o primeiro passo é identificar quem produz seu próprio alimento. Os produtores são geralmente as plantas. Na imagem, observamos que o capim está no início da cadeia alimentar. Isso acontece porque ele utiliza a energia do sol para produzir seu alimento. Agora vamos seguir o caminho da energia nessa cadeia alimentar. O capim produz seu próprio alimento e, por isso, é o produtor. O coelho se alimenta do capim, tornando-se o consumidor primário. Já a raposa se alimenta do coelho e ocupa o papel de consumidor secundário. Sendo assim, não podemos marcar as alternativas A e B, pois elas não representam um produtor da cadeia. A alternativa D também está incorreta, porque não identifica corretamente o produtor, que é o capim. Portanto, a resposta correta é a letra C, pois o capim ocupa a posição de produtor nessa cadeia alimentar. Com essa descoberta, a Zira conseguiu completar seu painel científico. Fala sério, galerinha! Não foi uma aventura incrível? Agora, para finalizar nossa jornada, chegou a hora de vocês mostrarem que são mestres cientistas. Preparem-se porque agora é com vocês. Vamos praticar tudo que aprendemos no bloco Hora de Aprender. Atentos na lição, com muita ideia boa, firme na direção, minha turma voa. É tempo de descobrir
E olha só a nossa primeira questão. Durante uma caminhada pela Terra, Zira encontrou uma área usada para piqueniques. Depois que as pessoas foram embora, ela observou alguns materiais que ficaram espalhados pelo chão, como mostra a imagem. Zira queria descobrir qual desses materiais seria transformado pelos fungos e bactérias presentes no ambiente. Qual material presente na imagem pode ser decomposto pelos fungos e bactérias? Será que é o material da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Agora, cientistas, fiquem atentos na tela porque o relógio vai começar! Muito bem, cientistas da Terra! Agora vamos analisar as alternativas. A garrafa de água e a lata de refrigerante são materiais produzidos pelos seres humanos e não são decompostos pelos fungos e pelas bactérias. Já a pedra faz parte da natureza, mas não serve de alimento para os decompositores. Os fungos e bactérias ajudam a decompor matéria orgânica, como folhas, frutas e outros alimentos. Entre os materiais observados por Zira, a casca de banana pode ser decomposta, pois é um resto de origem vegetal. Com o tempo, os decompositores transformam esse material e devolvem nutrientes ao solo. Portanto, a resposta correta é a letra C, pois a casca de banana pode ser decomposta pelos fungos e pelas bactérias presentes no ambiente. Agora a gente vai para a segunda questão. Durante a organização dos dados coletados na Terra, Zira encontrou várias anotações feitas por Zork. Algumas mostravam relações de alimentação entre seres vivos, enquanto outras apresentavam apenas elementos da natureza sem ligação alimentar. Para concluir o relatório da missão espacial, ela precisa identificar qual das sequências representa corretamente uma cadeia alimentar. Qual das sequências a seguir representa uma cadeia alimentar? Será que é a sequência da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Agora, cientista, fica atento na tela porque o relógio já vai começar. Galerinha, para a gente resolver essa questão, precisamos lembrar que uma cadeia alimentar mostra a relação de alimentação entre os seres vivos. Nela, a matéria e a energia passam de um organismo para o outro por meio da alimentação. Vamos analisar as anotações encontradas pela Zira.
Na alternativa A, aparecem elementos da natureza, mas não existe relação de alimentação entre eles. Na alternativa B, observamos fenômenos naturais relacionados ao ciclo da água e não uma cadeia alimentar. Já na alternativa D, aparecem elementos do ambiente que também não apresentam uma sequência de alimentação. Na alternativa C, a folha serve de alimento para a lagarta e a lagarta serve de alimento para o pássaro. Portanto, podemos definir essa cadeia alimentar da seguinte forma: a folha é o produtor, a lagarta é o consumidor primário, pois consome a folha. Já o pássaro é o consumidor secundário, pois se alimenta da lagarta. Portanto, a resposta correta é a letra C, pois representa uma sequência em que um ser vivo serve de alimento para o outro. E agora chegamos à nossa terceira e última questão. Ao observar uma maçã, Zork percebeu que ela estava passando por uma transformação natural causada pela ação de fungos e bactérias. Como se chama esse processo? Será que é o processo da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Cientistas, preparem o papel e o lápis, porque o relógio já vai começar. Beleza, belezura, cientistas da Terra! Agora vamos analisar as alternativas. A polinização acontece quando o pólen é transportado geralmente por abelhas entre diversos tipos de flores, ajudando na reprodução das plantas. Já a germinação é o processo em que uma semente começa a se desenvolver e dar origem a uma nova planta. E a fotossíntese é realizada pelas plantas para produzir seu próprio alimento. Nenhuma dessas informações está se referindo à decomposição. Ao observar a maçã da imagem, percebemos que ela sofreu algumas alterações. Sua aparência mudou e há fungos crescendo ao seu redor, sinais de que ela está se deteriorando. Mas quem está causando essa transformação? Os principais responsáveis são os fungos e as bactérias, que atuam sobre a matéria orgânica, modificando sua cor, textura, aparência e até mesmo o cheiro. Esse fenômeno é chamado de decomposição. Portanto, a alternativa correta é a letra D, pois a maçã está passando pelo processo de decomposição. Fala, cientistas da Terra! Que missão espacial incrível foi essa, hein? Hoje, ajudamos os pesquisadores extraterrestres Zork e Zira a desvendar alguns dos maiores mistérios da vida no nosso planeta. Durante essa expedição, descobrimos que os seres vivos estão conectados por cadeias alimentares, aprendemos que o Sol é a principal fonte de energia para a produção de alimentos e também conhecemos o importante trabalho realizado pelos fungos e pelas bactérias na decomposição da matéria orgânica. Graças à ajuda de vocês, nossos visitantes espaciais conseguiram completar seus relatórios e entender melhor como a natureza mantém tudo funcionando em equilíbrio. E olha só que interessante, até mesmo uma simples folha caída no chão continua participando dos ciclos da vida. Então fica aqui com a minha dica: continuem explorando, observem a natureza ao seu redor e pratiquem os desafios da plataforma. Quanto mais vocês investigam, mais descobertas conseguem fazer. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do professor Marlon, um tchau especial para o Zork e para a Zira e até a nossa próxima aventura científica. Até lá!